Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do segundo ato do livro Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spohr, que é uma série de vídeos de análise aprofundada que é tanto para fãs de literatura, quem quer falar sobre os livros com mais profundidade. Eu acho que um vídeo só de 10, 20 minutos é muito pouco para falar de um livro bom como esse, né? Mas também é para escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa e olhar também com esse olhar, essa leitura de escritor. Existe um livro, inclusive, que eu recomendo, que é Para Ler como Escritor, né? Então acho que para sermos escritores e escritoras não basta só a gente ler como fã, né? A gente tem que começar a ter um olhar mais analítico, mais cirúrgico na escrita dos autores consagrados. Então, por isso eu já fiz aqui no canal o ato 1, semana passada, desse livrão aqui. Agora eu falo do segundo ato. São 5 atos ao todo. Eu vou falar de cada um deles ao longo dessa série e vou também analisar quem é esse Geórgios, né, o Santo Guerreiro, como que o Eduardo Spohr apresentou os Geórgios nesse livro, e vou também fazer uma análise final com tudo, como eu já fiz inclusive com a Lenda de Drizzt de Forgotten Realms e também com Dragões de Éter do Dracon. E como eu também estou fazendo aqui, já comentando tudo que estou fazendo, né, também estou fazendo com o Senhor dos Anéis do Tolkien e também com o Inimigo do Mundo do Caldela. Enfim, então esse aqui é o canal para isso, para fazer análises que vão além de 10, 20 minutinhos só por livro. Essa que é a proposta aqui, tanto para leitores quanto para escritores. E sobre o segundo ato desse livro aqui. Em resumo, tá? Esse ato aqui, que ele trata como um todo, é basicamente os primeiros anos dos Geórgios, né? O primeiro ato, ele não era nascido ainda, focava totalmente no pai e na mãe do santo, quem vai vir a ser esse santo, né? Ainda não é uma criança, mas já tem alguns indícios aí desse poder divino dele, né? E também traz o Laios, que é o pai dos Geórgios, de volta à ação. Ele começa o livro com uma batalha épica, mas depois ele assume um cargo assim de como se fosse um nobre, um prefeito, né, do que a gente poderia dizer, comparar a grosso modo, né, com outras épocas, né, só que no contexto ele é um tribuno, se não me falha a memória, que é o termo, né, para um prefeito em Roma Antiga. Então o Laios agora ele está totalmente, né, tipo, sedentário, mas ele sente falta do combate, mas ele volta à ação nesse ato, né? Quando ele volta a ser o guerreiro, o centurião, o comandante que ele, né, tem mais aptidão para ser. Esse que assim é o plot, né? Esse é o arco que o Spohr trabalhou nesse ato. E eu vou falar aqui como que ele desenvolveu personagens, cenário e enredo com essa temática. Que esses são os 3 baluartes da escrita criativa, sabe? São todos os livros, os bons livros, você pode ver que eles desenvolvem pelo menos personagens e enredos. Em alguns casos, né, o cenário fica em segundo plano, mas também eu acho importante, mesmo quando se trata do mundo real, sabe? Uma história que se passa no Rio de Janeiro, né, se passa em Nova York, se passa em Paris, qualquer lugar. Eu acho interessante quando o cenário também é bem desenvolvido em qualquer gênero, né? E no caso, Spohr, ele trabalha muito bem esses 3 baluartes: personagens, cenário e enredo. Sobre os personagens, vou colocar o livro, tá? Senão eu fico aqui segurando, fico me enrolando. O Laios, ele demonstra, sim, uma fidelidade a Roma, assim, que é muito interessante e define muito quem é esse personagem, né? Porque a gente fica, ele o tempo todo, ele é confrontado com tentações, com rivais, sabe? Roma é um lugar muito hostil, a política romana é muito hostil, sabe? E é interessante ver como que cada personagem lida, né, com essas ameaças. Tanto ameaça externa, né, alguém que pode tomar o poder dele, como também ameaça interna, né, de quais ações, quais atitudes ele está disposto a tomar, né, diante das circunstâncias. E o que define o Laios do começo ao fim fica bem nítido, bem claro, essa retidão dele e essa fidelidade a Roma, sabe? Ele é aquela figura daquele herói inabalável que o Spohr gosta pra caramba, né? A gente já viu o Ablon, ele era bastante assim. A Cara também era assim de outra forma, né, nos outros livros dele, né? E agora
dá pra ver, assim, como ele tá trabalhando de uma forma interessante, porque enquanto o Ablon da Batalha do Apocalipse e a Kyra do Filhos do Éden são, sim, essencialmente fictícios, né, o Spor criou pro livro, o Laios e o Georgios, ele está se baseando em documentos históricos, ele está se baseando em relatos reais. Tá? Então é uma ficção histórica aqui. Então ele está realmente assim, apresentando quem é essa pessoa que existiu, né, da visão dele, de acordo com os documentos que ele pesquisou, é claro. Né? Mas isso define bastante o Laios, essa fidelidade a Roma. Além do Laios, o Georgios, ele passa ele aparece, né? Ele apareceu no final do primeiro ato, e agora ele tá dando esse começo assim, de infância dele até uma pré-adolescência, mais ou menos, e ele, assim, ele é um aspirante a herói, sabe? Ele tem o senso de honra do pai dele, ele tem o senso de moral do pai dele, mas ele também tem, assim, ele reflete muito sobre as lendas, sabe? Ele cita muitas lendas gregas, dos grandes heróis gregos, sabe? Aquiles, Teseu, né, e etc. Então, você vê, o Georges, ele, a princípio, ele é fascinado por essas grandes histórias do passado. E ele busca, né, como crianças buscam, ele busca analogias desses mitos, dessas fábulas no mundo real. Eu acho interessante o Spor fazer isso, né? Porque é interessante para você caracterizar o personagem, é interessante para caracterizar uma criança, né, que tem essa imaginação fértil, mas também serve para conectar o livro que o Spor está apresentando, né, com esses mitos também, com essas lendas também, e é uma forma interessante de instigar a criatividade do leitor, sabe? E eu lendo isso, eu vejo como que realmente esses mitos que o Jorge cita me instigam também, sabe? Me interessam também. Então eu me conecto com esse personagem quando ele faz isso também, né? E eu sinto também que a mente começa a trabalhar, né? Começa a operar em outro nível, sabe? Porque eu fico, ao me levar a esses mitos, ao levar a minha mente a esses mitos, né? Eu tenho essas sensações que eu sentia quando eu li, né, sobre esses heróis clássicos, né, todos eles, não só os gregos e romanos, mas também tipo o Beowulf, que também adoro, por exemplo, que é inglês, Rei Arthur também, o Bernard Cornwell também fez muito isso com os livros dele também, né, e eu começo a ter essas sensações que são interessantes para mim, né, e que também me conectam com o livro, e conectam o livro com esses mitos, com essas lendas, sabe, então é bem interessante, eu não sei até que ponto o Spor fez isso de propósito, mas ficou bem interessante, né? Usar um personagem para citar esses grandes nomes acaba nos conectando o leitor mais ao livro, né? E também a esses outros mitos. Funcionou assim para mim, né? Não sei se foi de propósito, mas achei bem interessante. Além do Laios e do Georgios, temos o Drago, que já era um antagonista, mas ele ainda é assim, até agora ele é um antagonista assim, ele tá meio quieto, sabe? Ele tá ainda cauteloso ainda, mas ele tá dando assim, a cada momento ele dá assim demonstrações que ele realmente tem as ambições dele, sabe? E que ele tem também o modus operandi dele que é totalmente inescrupuloso, contrário ao Laios. Então o Drago, ele vai se revelando que ele realmente não é só uma paranoia, ele realmente é uma ameaça em potencial, né? E tem também os filhos do Drago, que são o Horn e a Tisa, que no caso o Horn acaba sendo assim, esse reflexo do Drago, como o Georgios é o reflexo do Laios, né? Então, e eles são ruins até o osso, sabe? Não vou dar spoiler aqui, mas eles fazem basicamente maldade o tempo todo, né? Então, eu sinceramente tinha assim sensações ambíguas sobre o Drago no ato 1. Né? O Drago é aquele cara que eu saquei que ele era antagonista, mas que então ele não tinha feito nada de, sim, absurdo, né? Ele tinha cometido atos de maldade, mas que eram debatíveis, sabe, no contexto de guerra, né? Mas então, tipo, acontece que é interessante que o Laios e o Drago, eles cooperaram, me enrolei, eles cooperaram por um tempo. Então, nesse tempo de cooperação, rola, assim, uma aliança, sabe, no que vai dar isso daí, sabe? Eu fiquei curioso. E é curioso que, sei lá, eu valorizo, assim, virtudes como companheirismo, como amizade, sabe? Então, eu ficava tipo, poxa, seria legal se o Laios e o Drago se entendessem, resolvessem as suas diferenças, mas eu tava farejando que isso não ia acontecer, sabe? E nesse ato 2, o Drago e o Horn
mostram que eles são ruins até o osso. E para finalizar, os personagens, a Tisa, ela se revela, ela é a filha mais nova do Drago, ela é um pouco mais velha que o Georges, e ela é um interesse romântico dos Georges, sabe? E eu sinceramente não sei até que ponto isso vai dar ruim, né? Isso vai ser interessante, né? Porque pode ser que ela venha a ser, né? Rola um pouquinho, né, da coisa do Romeu e Julieta, sabe? Porque os pais se odeiam, mas os dois têm uma tensão, um interesse ali, sabe? Então a gente torce para que esse tipo de romance dê certo, né? Mas, bom, Romeu e Julieta não deu certo. Então, desde Romeu e Julieta, na verdade, desde antes de Romeu e Julieta, né? Curiosamente, lembrei agora, Romeu e Julieta é inspirado no mito grego, né? É curioso a gente ver como é que esse livro aborda tanto, né, Roma e Grécia, né? O Laios, ele é grego, né? Ele faz parte do Império Romano, mas ele é a origem dele é grega, né? É interessante ver, tipo, como que a nossa cultura, né, se deriva tanto da cultura greco-romana, até mesmo Romeu e Julieta, que é, né, de Shakespeare, que é em inglês, né, também se inspirou em um mito que é bem parecido, assim, bem aquela coisa dos pais inimigos e dos filhos que se amam, né, do casal que se ama, mas a origem disso é da mitologia grega, curiosamente, lembrei disso agora falando disso. Mas você vê, né, desde milênios atrás tem essa tensão entre o amor proibido. É interessante ver como que isso rola bem, e eu, sinceramente, não sei o que esperar, né? Talvez o George e a Tisa um dia fiquem juntos, talvez não, né? Eu tô curioso, e eu acho que isso também é interessante, né? Esse começo de história, muita coisa que o Spor fez com os personagens é mostrar, assim, o potencial que eles têm. Esse que é interessante. O Laios e o Drago nem tanto, eles já são quem eles são, a gente tá conhecendo eles, tá vendo o mundo através deles. Mas o Horn, a Tisa e os Georgios, eles são ainda potenciais, estão ainda em formação, estão ainda revelando quem eles são, sabe? Estão ainda dando os primeiros atos, os primeiros gestos de quem eles vão vir a ser, né? E a gente está vendo aí mais ou menos que caminho cada um deles vai seguir. A princípio, o Horn vai seguir o caminho do Drago, né? A Tisa não, também claro que ela não quer seguir esse caminho, né? E o Georgios, ele quer seguir o caminho do pai dele. Bom, esse é o elenco, assim, que tem mais destaque nesse momento da história. O cenário que o Spor desenvolve é a decadência romana e a ameaça em Lida. Roma, a princípio, Roma é aquela coisa assim, daquele império poderoso, mas que a gente vai vendo que não é exatamente assim tão posso assim, não é tão... A gente vê que essa soberania romana, na verdade, é muito mais uma fachada, mas que o Império já está dando sinais de decadência já no primeiro ato. No segundo ato, o Império está ruindo, sabe? Já é o ponto assim que está desabando o Império, né? Aos poucos, tá? É aquela coisa da madeira, sabe? Tá indo, né, para madeira, porque por causa da situação que Roma se tornou, né, de imperadores que ascendiam ao púrpura, que eles chamam, né, que vestiam o manto púrpura, mas que governavam por poucos anos ou menos até, sabe? Então, nesse momento, assim, a decadência romana é bem esclarecida, sabe? E Lida, que é o cenário em que o Laios, né, e o Drago junto governam, tá aí uma ameaça, sabe? E tem ameaça externa, tem ameaça interna, tem tensões, sabe? Tem tensões religiosas lá dentro, tem o modo como o Laios e o Drago estão administrando e tudo mais. E entra um pouquinho também do lado, né, da relação de Roma com o Oriente, né? Mostra, é interessante ver também como que os romanos enxergavam, né, os outros, né? Como que os romanos, eles se achavam centro do mundo, né? E ignoravam os vizinhos deles, que também eram um império poderoso, sabe? E também tinham seus conflitos, também tinham, né, as suas intrigas também, né? Então também rola o foco ainda é o Império Romano, tá? Mas rola esse contraste, né? Não fica só em Roma o tempo todo. Mostra um contraste interessante de que o mundo não era só isso, o mundo não se limitava ainda não se limitava a só isso, e tinha sim, né, outros lugares tão interessantes e tão poderosos e tão ameaçadores, né, tão politiqueiros quanto Roma. Só que de jeito diferente, né, com outra cultura, outra língua, né, outra fé e etc. Mas esse é o cenário basicamente. É bem interessante, porque eu senti particularmente que Lida era aquele ponto central da história, sabe? Eu já estou quase na metade, né? São 5 atos, terminei o segundo.
Lida ficou em destaque nesse segundo ato, mas eu tive a sensação de me sentir um pouco em casa lendo. E acho que isso que é importante nesse tipo de proposta. Quando você lê, por exemplo, um Harry Potter, né, é importante o leitor se sentir conectado com Hogwarts. Quando você lê O Senhor dos Anéis, é importante você se sentir conectado com o condado, sabe? O que não é sempre. Tem outros livros que não usam isso, né? Por exemplo, Inimigo do Mundo, do Caldela, que eu tô falando aqui também no canal, é um livro em que, sinceramente, você não se sente fixado em lugar nenhum, que é a proposta de a gente explorar um mundo de forma mais abrangente, sabe? Mas quando um escritor vai usar um lugar fixo, seja na história inteira, seja um trecho da história, né, no caso do Condado e do Santo Guerreiro, né, de Lida, do Santo Guerreiro, são lugares que são fixos em um momento da história, né? Já Hogwarts de Harry Potter é a saga inteira, né? Mas, de uma forma ou de outra, é importante que o leitor se sinta conectado. E o Spohr consegue trabalhar bem nisso. Você conhece a política local, conhece algumas personalidades locais, você sente as mudanças acontecendo, sabe? Então você realmente se sente... Eu realmente consigo, quando eu leio o livro, eu consigo realmente imaginar, né, os Georges andando pela cidade, né? Eu consigo imaginar o Laios, né, no casarão dele, não sei, eu gosto de ser o termo correto, né, não é palacete, mas acho que também não é casarão o termo certo, mas nas terras particulares dele e tudo mais, sabe? Tem também uma arena também, que é bem interessante. Eu consigo me imaginar dentro, né? O Spohr trabalha muito bem nisso, em ambientar esse cenário, e Lida se tornou para mim um lugar familiar ao longo dessa leitura. E o enredo em que o Spohr trabalha, em resumo, o que acontece é o Laios guerreia, né, ele volta a se tornar o guerreiro comandante por um momento, sabe? Ele acaba sendo chamado às armas de novo, o que é ambíguo para ele, porque ele sentiu falta disso, ele queria isso, ele desejava isso, mas agora ele é pai. Agora ele tem uma esposa, sabe? E ele se preocupa muito com isso também, sabe? E acaba que ele como, né, ele tem essa responsabilidade de reger Lida e vendo a ameaça que é o Drago, sabe? Até mesmo esse senso dele de patriotismo, esse senso dele de dever também se divide, né? Porque ele precisa guerrear, porque chamam ele pra guerra, sabe? Então ele tá cumprindo o dever dele ao ir pra guerra, mas ele também se sente responsável por Lida, pela esposa e pelo filho também. Então ele rola é bem interessante ver como que ele fica dividido entre cumprir o dever dele, só que são dois deveres: obedecer ao imperador e guerrear, né, e manter Lida próspera, manter Lida protegida e manter Lida assim, né, amistosa também, né, por não deixar que Lida se torne uma tirania a qualquer momento também. Enquanto isso, o Georges, ele só se ferra o tempo todo, né? A gente começa a ver ele é interessante, a gente torce por ele é carismático, mas os principais acontecimentos dele é ele se lascando, sabe? É ele acabando se interessando pela Tisa, sendo que vai dar ruim, né? É atritos entre ele e o Horn, sendo que o Horn é tipo muito mais do que ele, já um pré-adolescente, o Jorge é uma criança, depois o Jorge é um pré-adolescente, o moleque já é adolescente já, sabe? Então, o Jorge, mas é bem interessante ver como que o Jorge está aprendendo, sabe? Ele tem aulas de filosofia e tem aulas de combate, sabe? Então a gente vê como ele está se desenvolvendo tanto intelectualmente quanto também como guerreiro, né? Como fisicamente. Então é bem interessante. A gente acaba torcendo por ele, né? Dá dó dele, que ele se ferra muito, né? Mas é inevitável você torcer, né, por ele, porque por causa disso tudo, né? A gente já tem empatia. Acho que também tem a questão de que a gente já gerou empatia pelo Laios e agora a gente está transferindo essa empatia do Laios pro Georges. Sendo que o Georges ele desperta a nossa curiosidade, porque enquanto o Laios já é um guerreiro formado, já é um herói, né? Já é um vitorioso, ele já começa a história de sendo vitorioso, sabe? O Georges ainda não venceu nada. Então a gente fica querendo ver, a gente quer ver o Georges vencendo em algo. Então isso é interessante, sabe? Porque a gente tem o herói pronto no começo e agora temos o herói em formação através do Georges. Isso faz a gente ficar interessado, sabe? É interessante como que o Spohr desenvolve isso também. Por fim, a moral da história, né? O que eu concluo de toda essa leitura? Basicamente, esse ato, né, é o Laios passando a tocha
pro Georgios. O Laios já era um guerreiro formado, já era vitorioso, já era um herói, né? A gente gosta dele, a gente simpatiza com ele, mas a gente acaba ficando bem curioso pelos Georgios. E são tipos diferentes de curiosidade, né? A curiosidade do Laios, né? Ver como que ele vai lidar com os conflitos que ele está encontrando, né? E ver como que ele vai ser vitorioso de novo ou não, talvez, enquanto o Georgios é mais um potencial. Sabe, o Georgios, ele não fez nada ainda, ele não é ninguém ainda. Ele tem que provar que ele é, sabe? Ele tem que ainda tomar... Ele sequer sabe o lugar do mundo que ele vai ocupar. Então, a gente fica curioso para ver isso se desenvolver, né, mais para frente. Então, basicamente, como eu falei, assim como o Laios passa a tocha para os Georgios, né, a nossa empatia e nosso interesse também passa do Laios para o Georgios. A conexão que a gente já teve pelo Laios, agora a gente vai ter pelo Georgios. Então, essa foi a função desse ato. Foi apresentar os Georgios, né, apresentar essa origem dele, esse berço dele, desde o começo, que eu adoro, de passagem, eu tenho citei aqui, como isso foi feito de forma um pouco parecida, não muito, mas um pouco parecida na Lenda de Drizzt, porque na Lenda do Drizzt, capítulo 1 é o nascimento do Drizzt, no caso do Spor, né, Santo Guerreiro, o ato 1 inteiro, né, é o que leva até o Georgios nascer. No caso do Lenda do Drizzt é o capítulo 1, né, ele nascendo. Mas o que eles têm de similar a isso, a gente vai conhecendo o mundo antes do herói, né, e conhece e acompanha os primeiros passos do herói. Só que o Lenda do Drizzt só tem só o Drizzt só de foco, né, tudo que a gente vê é através dos outros. Enquanto que aqui, né, o foco é o Laios e o Georgios até agora. A partir de agora vai ser totalmente, né, o destino do Georgios. O Georgios já passou ele saiu da fase de teste, de treino, né, para quem joga videogame. Ele saiu do tutorial e agora é pra valer. Agora é a Vero, agora é tudo ou nada. E agora, mais do que nunca, os riscos que o Georgios vai se expor são decisivos, são reais, né? O Georgios, ele não estava passando por nenhum risco grande no ato 2. No ato 3 seguinte, já deu a perceber, já deu para farejar o Georgios, ele está entregue à própria sorte, ao próprio destino. E é inevitável ficar curioso para continuar lendo. Comenta aqui embaixo um livro que você leu que acompanha um herói desde o princípio, da infância, sabe? Que vai dos primeiros momentos, né, até o desenvolvimento desse herói. Pode ser um Harry Potter, né? O Harry Potter não mostra ele nascendo, mas mostra ele criancinha no começo, né? Lenda de Drizzt, já falei aqui, né? Começa com o Drizzt nascendo, e tem também aqui o Santo Guerreiro, que eu não tenho de ler ainda, mas estou adorando já conhecer os Georgios desde os primeiros anos dele. Comenta aqui embaixo um livro que você já leu e que acompanha o herói desde da infância ou do nascimento e que acompanha esse desenvolvimento que você gostou também, para a gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se vai pelo multiverso.